Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros alunos e colegas concurseiros de todo o Brasil. É um prazer estar falando com vocês diretamente dos estúdios do site euqueropassar.com.br, dando continuidade ao nosso curso de Direito Previdenciário com foco em concurso público, pessoal. Lembrando, na aula passada nós estávamos falando sobre alguns dos tipos de beneficiários que nós temos dentro do regime geral do INSS, dentro do regime geral da Previdência Social Brasileira. Nós observamos que nós vimos os segurados, que são os que estão descritos no artigo 11 da Lei 8.213, e nós estávamos trabalhando com os dependentes. Posteriormente aos dependentes, a gente estava falando sobre os benefícios e sobre os serviços do INSS. E ficou faltando a gente dar só uma observadinha, e depois eu vou entrar na outra matéria que a gente tem dentro do direito previdenciário. Então, sem conversar muito, pessoal, vamos entrar com a gente aqui para terminar de falar para vocês que eu estava falando justamente dos riscos sociais, que são a base dos benefícios e dos serviços do INSS, pessoal. E eles estão descritos no artigo 201 da Constituição Federal, ao afirmar que o sistema deverá cobrir os riscos sociais relativos aos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda e pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Essa, então, é a base que nós vamos ter para os benefícios e para os serviços imanentes da Seguridade Social brasileira. Assim, pessoal, dando concretude ao disposto constitucional, a Lei 8.213 de 91 instituiu os seguintes benefícios, que são a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por invalidez e especial, auxílio acidente, auxílio doença, auxílio reclusão, salário família, salário maternidade e pensão por morte. Para facilitar o estudo de vocês, no nosso material eu agrupei eles. Eu agrupei primeiro as aposentadorias, claro, como a gente está observando, os auxílios, os salários e a pensão por morte. Então nós vamos ter 4 grupos de benefícios que o INSS pode dispor ao seu segurado ou dependente. Criou-se também, pessoal, os serviços de reabilitação profissional e assistência social, que se dá quando o seguro-desemprego, que é tratado por lei especial, a Lei 7.998 de 90, e é custeado com recursos, dentre outros, do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, que nós vamos ter o seguro-desemprego retratado como um dos principais serviços de reabilitação profissional e assistência social que nós vamos ter dentro do INSS, outorgados, aliás, indicados pelo artigo 201 da Constituição Federal, que trata sobre o regime geral da Previdência Social, e pela Lei 8.213, correto? Posteriormente, pessoal, nós vamos ver agora e entrar agora nos regimes próprios de previdência. São aqueles regimes diferentes do regime geral da Previdência que a gente viu nessas duas últimas aulas nossas. Nós vamos trabalhar com a previdência do servidor público, ok? Então nós vimos que se eu sou um trabalhador que gero renda, eu não sou nenhum dos segurados facultativos e eu não respondo a uma previdência do servidor público, eu obrigatoriamente tenho de entrar na previdência, no regime geral da Previdência Social. Mas se eu entrar dentro dos casos da previdência do servidor público, eu vou ter de estar sobre o páreo da assistência da previdência do servidor público. E por isso, você que quer ser servidor público, aliás, você que quer não, você que vai ser servidor público com a gente aqui, deve observar como funciona essa previdência, não só para o concurso, mas também para você levar para quando você for nomeado no seu cargo. A previdência dos servidores públicos efetivos encontra amparo constitucional no artigo 40 da Constituição Federal, assim como todo grande instituto do direito encontra a sua base dentro da nossa Carta Magna. Então nós vamos observar que a previdência do servidor público ela emana do artigo 40. Esta, no entanto, sofreu profundas alterações com as reformas introduzidas pelas emendas constitucionais número 19 de 98, 41 de 2003 e 47 de 2005. Em sede infraconstitucional, ou seja, além da Constituição Federal, que está abaixo da Constituição Federal, os regimes próprios de previdência, pessoal, eles estão regulados pela Lei 9.717 de 98.
Então, quando a gente falar de regime próprio, os regimes próprios de previdência, vocês têm de observar não só as alterações trazidas por essas 3 emendas constitucionais, a de 19, 41, 47, que eles trouxeram essa alteração ao artigo 40, mas também a Lei 9.717, que vai estar fazendo a base infraconstitucional dos regimes próprios. O regime próprio de previdência do servidor público aplica-se apenas aos servidores do quadro efetivo da União, Estados, Distrito Federal e municípios e suas autarquias e fundações, sendo de caráter contributivo e solidário. Pessoal, a primeira coisa que eu vou frisar para vocês aqui. Então nós vamos observar que essa previdência ela não só se liga aos servidores efetivos da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Eles também vão estar ligados aos serventuários, aos servidores das autarquias e fundações, tendo em vista que essas são entidades que fazem parte, como eu vou dizer para vocês, pessoal, que elas fazem parte da administração pública, mas elas não fazem parte da administração pública centralizada, elas fazem parte da administração pública descentralizada, mas tem uma ligação mais forte com a administração centralizada, elas vão acabar entrando dentro dessa previdência própria do servidor público que nós vamos estar abordando aqui agora, pessoal. Outra coisa que a gente tem de observar é o caráter contributivo e solidário. Como eu expliquei para vocês nas aulas passadas, por que ele é contributivo? Porque todo aquele que for segurado dessa previdência, ela vai ter de o quê? Ela vai ter de contribuir para fazer jus ao benefício que ela irá receber posteriormente. E ela é solidária por quê? Porque quem está trabalhando agora é que mantém os benefícios daqueles segurados que estão recebendo esses benefícios agora. Por exemplo, se eu estou aposentado agora, é porque existe uma pessoa que está pagando o benefício, que está pagando com a sua contribuição esse benefício que eu vou receber, correto? Por isso que é solidário. Não é aquela questão de investimento. Eu não vou pegar um investimento, eu não vou pegar dinheiro aqui hoje, eu segurado, vou colocar na Previdência, ela vai render meu dinheiro e quando eu estiver velho, a minha aposentadoria vai vir por conta desse rendimento, por conta desse investimento. Não. Quando eu estiver mais velho, eu pegar a minha aposentadoria, ela vai vir de quê? Vai vir de quem está pagando, quem está trabalhando, quem está contribuindo naquela época. Correto? Por isso ela é contributiva e solidária. Mantém-se mediante contribuições dos respectivos entes públicos, dos servidores ativos, inativos e pensionistas, pessoal. Então nós vamos ver que a base desse regime próprio, ela vem com as das contribuições do respectivo ente público, a qual o servidor é nomeado, dos servidores ativos, ou seja, os servidores que estão contribuindo, que estão trabalhando nesse momento, os inativos, ou seja, os aposentados, aqueles que estão em benefício de auxílio-doença ou qualquer coisa desse gênero, e os pensionistas, as pessoas que recebem as pensões oriundas da pensão por morte de um assegurado dessa previdência própria, pessoal. O regime de previdência do servidor público deve garantir, no mínimo, a proteção previdenciária relativa à aposentadoria e pensão, e não poderá oferecer benefícios diversos daqueles previstos pelo regime geral da Previdência Social. Ah, então eu entendi. Uma coisa, quer dizer então que esse regime próprio, ele é atraente por conta da natureza jurídica dele, ou porque ele dá benefícios além do que o regime geral do INSS mantém ou manda ter? Muito pelo contrário, pessoal, não é por conta dos benefícios, é por conta da própria natureza. Da natureza de quê? De ser uma previdência própria dos servidores públicos e por eles mantidos. Não é porque eles têm benefícios além daqueles benefícios inscritos no regime básico que a gente vai ter. Isso, inclusive, é vedado, como vocês vistos, não poderão oferecer benefícios diversos aos benefícios ofertados dentro do regime geral da Previdência Social, pessoal. Então, os benefícios aqui estimulados no regime próprio, ele não pode ir além daqueles que já estão descritos e oferecidos pelo INSS no regime geral, ok? Segundo o dispositivo constitucional, a aposentadoria, pessoal, pode ser por invalidez, compulsória ou voluntária. E aqui nós vamos observar esses 3 tipos de aposentadorias, só que essas são tipos de aposentadorias do regime próprio. Nós vimos a diferença delas, nós vamos ver, aliás, as diferenças desses tipos de aposentadoria para as aposentadorias dadas no regime básico que a gente vai ter, correto? Mas aqui nós vamos ter por invalidez, compulsória
ou voluntária. Inclusive, até os nomes são diferentes, pessoal. A aposentadoria por invalidez tem lugar apenas quando se tratar de invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorre de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, quando então será com proventos integrais, pessoal. Então, a aposentadoria por invalidez, pessoal, se essa invalidez ela veio de um acontecimento que ela é oriunda de um acontecimento que não tem ligação com o meu trabalho como serventuário público, eu irei me aposentar não com proventos integrais, mas sim com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. No entanto, pessoal, e a exceção, como eu disse para vocês, concurso público não trabalha com regra, concurso público trabalha com exceção, pessoal. E aqui no caso a exceção, ela acontece quando? Se essa invalidez permanente ela decorrer de um acidente em serviço, de uma moléstia profissional ou de uma doença grave, contagiosa ou incurável, quando então será com proventos integrais, pessoal. A gente pode observar, e é interessante que ele só irá receber com proventos integrais quando a invalidez for decorrente da situação em que ele está inserido no trabalho, ou seja, de um acidente em serviço ou de uma moléstia profissional. Ou então, se for acometido de uma doença grave, contagiosa ou incurável. Então nós vamos ter que essa aposentadoria por invalidez, ela pode ocorrer por motivos ligados ao trabalho, quando os proventos eles forem integrais, ou então por uma doença contagiosa, grave, que também será com proventos integrais. Ou então, se a minha invalidez ela não for derivada de uma doença grave, incurável, contagiosa, ou então de um acidente ou de uma doença oriunda do trabalho, eu não irei receber os proventos integrais, e sim proporcionais ao tempo que eu contribuí. Já a aposentadoria compulsória, pessoal, ocorrerá aos 70 anos de idade, independentemente se homem ou mulher, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Aqui a gente ressalta o independentemente de homem ou mulher, porque dentro do regime geral da Previdência Social existe uma diferenciação para a aposentadoria por idade, de homem ou mulher. Mas aqui, quando a gente fala do regime próprio, a gente não vai observar essa diferença. Aqui, com 70 anos, para os dois, para qualquer um dos dois gêneros, a aposentadoria compulsória ocorrerá. E o interessante é a gente ver que os proventos que emanam dela, eles são ligados ao tempo de contribuição, eles são proporcionais ao tempo de contribuição. Eles não são proventos integrais, ok? Esta poderá ser requerida quando o servidor contar com, no mínimo, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Então, pessoal, para mim ter essa aposentadoria compulsória, como eu disse para vocês, ela ocorre também com 70 anos de idade, automaticamente. Mas para que eu possa requerer, para que o serventuário público ele possa requerer, ele tem de estar, no mínimo, há 10 anos de efetivo serviço no serviço público e 5 anos no cargo no qual ele quer se aposentar, pessoal. Isso ocorre para que não ocorram fraudes. Por exemplo, eu passei a minha vida inteira num cargo de base, onde meus proventos eram poucos, onde a proporcionalidade de contribuição minha ela não vai me gerar um provento bom para quando eu me aposentar. Aí eu vou e mudo, há 6 meses antes de eu me aposentar, eu converso com o superior hierárquico, faço o chamado ajeito brasileiro e consigo subir de cargo para um cargo onde eu vou ter uma propensão de aposentadoria muito maior, com valores muito maiores. Só que isso não pode ocorrer. Por quê? Porque eu tenho 5 anos de cargo, 5 anos no cargo efetivo no qual eu quero me aposentar, pessoal. Deverá ainda comprovar 70 anos de idade e 35 de contribuição se homem, e 55 de idade e 30 de contribuição se mulher, pessoal. Caso pretenda a aposentadoria proporcional, poderá requerê-la aos 75 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, pessoal. Esse é o nosso trâmite que nós vamos observar dentro dos 3 tipos de aposentadoria que nós demonstramos. E eu vou falar para você sobre a pensão por morte, que será devida ao conjunto de dependentes conforme dispuser a lei que instituir o regime.
e será de valor igual à totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo estabelecido para os beneficiários do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso a pessoa esteja aposentada à data do óbito. Então nós vamos observar que cada um desses benefícios ele tem um rito próprio, pessoal, e muitos deles se pareiam com o rito do regime que nós vamos ter do regime básico, que nós vamos ter da previdência social, para que não haja essa dicotomia entre o serventuário público e o trabalhador seletista. Por isso a gente pode observar tanto essa questão da aposentadoria como a questão da pensão por morte dentro dos dois tipos de regime. Essa nossa aula acaba de encerrar, pessoal. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Continue com a gente no nosso site euqueropassar.com.br. Aguardo vocês. Até mais.